Você está pronto para desbravar os segredos de uma tumba esquecida? Em meio a tesouros reluzentes e mistérios milenares, um grupo de exploradores se vê em uma luta desesperada contra forças que foram adormecidas por séculos. Quando a curiosidade se transforma em terror, a linha entre aventura e pesadelo se dissolve. Acompanhe a história de coragem e horror enquanto eles enfrentam a ira de um guardião ancestral. Cada passo revela mais do passado, e cada descoberta pode ser a última. Prepare-se para sentir o frio na espinha e a adrenalina pulsar enquanto eles tentam escapar das garras de uma maldição que nunca deveria ser despertada. Você consegue ouvir os sussurros do passado. Entre na tumba e descubra se a bravura pode triunfar sobre a escuridão. Não perca esta jornada de mistério e suspense que irá mantê-lo à beira do assento. Título: A Maldição de Anubis. Dr. Lucas ajustou os óculos e olhou pela janela do ônibus enquanto o deserto egípcio se estendia à sua frente, um mar de areia dourada sob o sol escaldante. Ele estava animado, a adrenalina pulsando em suas veias. Ao lado dele, Sofia, uma arqueóloga talentosa e sua colega de longa data, folheava o diário de expedições passadas. Você realmente acredita que encontraremos algo incrível? Perguntou ela, com uma mistura de expectativa e apreensão. Não só acredito, Sofia, respondeu Lucas, com um sorriso confiante. Eu sei que vamos. Esta tumba é uma descoberta histórica. O grupo de arqueólogos logo chegou à base do projeto, onde os preparativos estavam em andamento. Os membros da equipe discutiam sobre as expectativas e as lendas que cercavam a tumba, a mais recente descoberta em uma série de escavações na região de Luxor. O guia local, Omar, um homem de pele escura e olhos profundos, se aproximou deles, seu semblante sério. Ouvi rumores sobre a tumba que vocês estão prestes a explorar, disse ele, olhando diretamente para Lucas. Dizem que é protegida por uma maldição. Muitos que tentaram desenterrar os segredos do sacerdote de Anubis nunca voltaram. Lucas riu, desprezando as advertências. Maldições são apenas histórias para assustar os ingênuos. Não temos nada a temer. Sofia lançou um olhar preocupado para Omar, mas ele apenas balançou a cabeça, como se já tivesse se acostumado à arrogância dos estrangeiros. Com um aceno de mão, Lucas liderou a equipe em direção à tumba, determinado a provar que estava certo. A entrada da tumba era imponente, cercada por paredes de pedra coberta de hieróglifos que pareciam contar histórias de um passado distante. O ar estava pesado, carregando o cheiro da umidade e da poeira do deserto. Enquanto Lucas acendia a lanterna, os raios de luz dançavam sobre os desenhos intricados nas paredes. Incrível! Murmurou Sofia, aproximando-se de um mural que representava Anubis, o deus dos mortos, guiando almas para o além. Sim, é tudo incrível, respondeu Lucas, focado em seu objetivo. Ele se afastou da equipe e caminhou em direção ao centro da tumba, onde um sarcófago estava posicionado, quase intocado pelo tempo. Após um minucioso exame, Lucas notou algo brilhante entre os restos de uma antiga mesa de oferendas. Com os olhos arregalados, ele se agachou e puxou um amuleto de Anubis, reluzindo com a luz da lanterna. Olhem isso! Gritou, segurando o artefato acima da cabeça. A equipe se aproximou, admirando o amuleto, mas Omar franziu o senho. Doutor Lucas, isso não deve ser removido. É um item sagrado. Ignorando os avisos, Lucas colocou o amuleto em sua mochila. A excitação em seu coração superou qualquer receio. Sofia tentou intervir. Lucas, não estou confortável com isso. Podemos estar despertando algo que não podemos controlar. Ele acenou com a mão, desdenhoso. Vamos apenas documentar e sair daqui. A fama e o reconhecimento me aguardam. Com a determinação de Lucas, a equipe continuou a explorar a tumba, mas a atmosfera começou a mudar. Um arrepio percorreu a espinha de Sofia enquanto ela observava as paredes, sentindo como se algo os estivesse observando. Naquela noite, enquanto a equipe se instalava em um acampamento próximo à tumba, Sofia não conseguiu dormir. Os sons do deserto eram diferentes, mais intensos, como se ecos de vozes longínquas sussurrassem nas sombras.
Ela olhou para Lucas, que estava absorto em seus equipamentos, planejando a próxima etapa da exploração. O brilho do amuleto na mochila parecia mais intenso sob a luz da fogueira, e Sofia sentiu um nó se formar em seu estômago. Na manhã seguinte, as tensões começaram a se manifestar. A equipe relatou pesadelos e uma sensação de opressão. Um dos arqueólogos, Daniel, afirmou ter visto figuras sombrias se movendo à sua volta durante a noite. Isso é só o cansaço, Daniel, disse Lucas, tentando acalmá-lo. Temos que nos concentrar no trabalho. Mas Sofia percebeu que Lucas também estava começando a se preocupar. Ele não conseguiu se livrar da sensação de que algo estava errado. Ao se reunir novamente com Omar, Sofia decidiu abordar o assunto. Omar, você falou sobre a maldição. O que exatamente pode acontecer? Omar suspirou, sua expressão sombria. Aqueles que desrespeitam os sagrados, como vocês, enfrentam a ira do sacerdote que guarda a tumba. Ele não descansará até que o que foi tirado seja devolvido. Lucas interrompeu. Isso é apenas superstição. Não podemos deixar que isso nos afete. Mas na calada da noite, enquanto a equipe dormia, os pesadelos se tornaram mais intensos, e as vozes sussurravam, advertindo-os sobre o que estava por vir. A tensão aumentou na manhã seguinte quando um membro da equipe, Mark, desapareceu sem deixar vestígios. A equipe estava em pânico, e Sofia insistiu que deveriam voltar para o acampamento. Isso não está certo. Precisamos sair daqui agora, disse ela, a voz trêmula. Lucas estava relutante, sua ambição ainda o mantinha na busca por mais descobertas. Ele queria seguir em frente, explorar mais a tumba e documentar tudo. Mas, enquanto caminhavam em direção à entrada da tumba, os arqueólogos começaram a notar que as sombras pareciam se mover. Dentro da tumba, a atmosfera estava pesada. Os hieróglifos pareciam ganhar vida, e uma sensação de desespero permeava o ar. Quando o grupo finalmente alcançou o sarcófago, algo estranho aconteceu. Com um estalo profundo, o sarcófago se abriu lentamente, revelando uma múmia envolta em bandagens escuras. Um frio gélido percorreu o corpo de Sofia enquanto ela recuava, horrorizada. Isso não é possível, sussurrou ela, enquanto Lucas permanecia em estado de choque, incapaz de mover-se. A múmia começou a se mover, suas bandagens se soltando com um movimento sobrenatural. A expressão em seu rosto era uma mistura de raiva e tristeza. Um grito ecoou no interior da tumba enquanto a entidade se erguia, revelando um par de olhos brilhantes e vazios. Você profanou minha tumba. A voz reverberou, profunda e ressoante. O terror tomou conta da equipe, e Lucas finalmente percebeu que estavam diante de algo muito maior do que suas ambições pessoais. Precisamos sair daqui, gritou Sofia, puxando Lucas pela mão. Enquanto corriam, a múmia começou a segui-los, deixando um rastro de escuridão. A equipe se dispersou, gritando enquanto buscavam escapar da entidade que os perseguiam, mas Mark, que havia desaparecido, não estava entre eles. Lucas e Sofia, junto com Omar, se encontraram em um corredor escuro da tumba, ofegantes e apavorados. O que fazemos agora? Perguntou Sofia, seu coração disparando. Omar estava visivelmente nervoso, mas sua voz era firme. A única maneira de quebrar a maldição é devolver o que foi roubado. Lucas, ainda agarrado à ideia de que poderia reverter a situação, olhou para o amuleto em sua mochila. Mas isso pode ser nossa única chance de fama, disse ele, sua ambição ainda o guiando. Sofia balançou a cabeça, a frustração transparecendo. A fama não vale a nossa vida, Lucas. Precisamos entender a história dessa múmia. Com isso, eles avançaram por corredores estreitos, sentindo a presença da múmia se aproximar cada vez mais. Sons de sussurros e lamentos ecoavam nas paredes, e os três se apressaram para encontrar uma saída. À medida que exploravam, encontraram hieróglifos que contavam a história do sacerdote e de sua relação com Anubis. A tensão aumentou a cada passo. Sofia começou a decifrar os símbolos e percebeu que a múmia estava buscando vingança por sua sepultura profanada. A maldição, ela é real, exclamou ela, enquanto um frio percorreu sua espinha. Precisamos voltar e devolver o amuleto, disse Omar,
olhando ansiosamente para a entrada da tumba. É a única maneira de acalmar sua fúria. Lucas hesitou, a luta entre sua ambição e a necessidade de sobrevivência em conflito dentro dele. O som de passos ecoando e o sussurro ameaçador da múmia se aproximando tornaram a decisão mais urgente. Ele olhou para os rostos preocupados de Sofia e Omar. Está certo. Precisamos fazer isso, concordou, finalmente. Mas onde exatamente devemos devolver o amuleto? Sofia, em sua busca frenética por respostas, percebeu que havia uma mesa de oferendas na sala ao lado. Ela puxou Lucas e Omar em direção ao espaço, onde os artefatos antigos ainda estavam dispostos. Aqui. Se o amuleto pertencia a ele, talvez precisemos deixá-lo aqui como um sacrifício, disse Sofia, apontando para a mesa, repleta de antiguidades que uma vez foram oferecidas ao sacerdote. Enquanto se moviam rapidamente, o ambiente se tornava cada vez mais pesado. O ar parecia vibrar com a fúria da múmia, e eles podiam ouvir seu chamado, um eco que reverberava em seus corações. Com a determinação renovada, Lucas retirou o amuleto da mochila, sua superfície brilhando sinistramente. Ele respirou fundo e se aproximou da mesa, colocando o amuleto delicadamente entre os outros artefatos. Agora, precisamos fazer isso rapidamente, disse Omar, os olhos arregalados, enquanto os passos da múmia se tornavam mais audíveis. Assim que o amuleto tocou a mesa, uma onda de energia percorreu a sala. As paredes começaram a tremer, e uma luz intensa iluminou a tumba, quase ofuscando os olhos de Lucas e Sofia. De repente, a múmia apareceu à porta, sua forma espectral se contorcendo com raiva. Lucas sentiu um frio na espinha. O que você fez? A voz da múmia ecoou, e ele percebeu que a entidade estava prestes a atacar. Temos que ir, gritou Sofia, puxando Lucas para o corredor novamente. Mas eles estavam encurralados. A múmia avançou, seu olhar fixo em Lucas, que estava paralisado pela culpa e pelo terror. Ele finalmente entendeu que havia cometido um erro irreparável. O sacerdote não era apenas um guardião, mas uma alma atormentada, buscando reparação. Com um último impulso de coragem, Lucas se virou para a múmia. Eu não queria desrespeitar seu descanso. Gritou. Eu só queria entender sua história. A múmia parou, sua expressão se suavizando por um momento. Lucas viu uma tristeza profunda em seus olhos vazios, como se a entidade estivesse presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Sua ganância despertou minha ira, disse a múmia, a voz agora mais calma. Somente o sacrifício de um que trouxe a profanação pode restaurar meu descanso. Sofia olhou para Lucas, sua expressão misturada entre esperança e desespero. Ela sabia que Lucas precisaria enfrentar as consequências de suas ações. Você precisa fazer isso, Lucas. É a única maneira de nos salvar, sussurrou ela. Com a determinação de salvar os outros, Lucas deu um passo à frente. Ele percebeu que a única maneira de quebrar a maldição era se sacrificar. Ele se sentiu tomado pela compreensão da importância do respeito pela cultura e pelos mortos. Estou disposto a me sacrificar, disse ele, a voz firme. Se isso for o que precisa ser feito. A múmia hesitou, o conflito interno visível em seu semblante. Em um ato de desespero, Sofia tentou intervir. Não, não faça isso, Lucas. Mas Lucas estava decidido. A múmia o observou, seu olhar intenso e penetrante. Apenas devolvendo o que foi perdido, você pode libertar as almas perdidas. Os membros da equipe estavam paralisados, sem saber o que fazer. Lucas se voltou para Sofia e Omar, seus olhos cheios de determinação. Eu não posso deixar que isso continue. O que fiz foi errado. Enquanto ele falava, a tumba começou a tremer, as paredes estalando com a força da presença sobrenatural. Os hieróglifos começaram a brilhar, e um vento forte soprou, como se os deuses estivessem prestes a intervir. Lucas tomou uma decisão. Ele olhou para a múmia, que parecia hesitar entre a raiva e a tristeza. Leve-me com você, disse Lucas. Leve-me ao além. A múmia avançou lentamente, suas mãos levantadas como se estivesse prestes a tocar Lucas. O ambiente se iluminou com uma luz dourada, e as sombras dançaram ao redor deles. Sofia e Omar ficaram paralisados,
observando o que estava prestes a acontecer. A tumba se encheu de uma energia pulsante, e Lucas sentiu seu corpo flutuar. A múmia se aproximou, e as palavras ecoaram nas paredes. O sacrifício de um coração arrependido pode restaurar o equilíbrio. Enquanto Lucas estava prestes a se juntar à múmia, um grito ecoou. Era Sofia, que se lançou em direção a Lucas. Não! Você não precisa fazer isso. Mas Lucas já havia tomado sua decisão. Ele se despediu de Sofia com um olhar compreensivo, um misto de amor e tristeza. Eu não tenho escolha, Sofia. Isso é o que devo fazer. Com um último olhar, a luz os envolveu e Lucas desapareceu, sua presença sendo absorvida pela múmia. O ar se encheu de um som sereno, como se os deuses tivessem finalmente encontrado paz. Sofia e Omar ficaram em silêncio, a tumba agora tranquila. O vento havia cessado, e a atmosfera estava envolta em uma calma mística. A múmia havia desaparecido, levando consigo o espírito de Lucas. Ele fez o que precisava ser feito. Sussurrou Sofia, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele se sacrificou por nós. Omar assentiu, a dor visível em seus olhos. Ele foi corajoso. A história dele será lembrada. Sofia olhou em volta, a tumba agora irradiando uma sensação de paz. Os hieróglifos, que antes pareciam ameaçadores, agora brilhavam com uma luz suave. Ela se aproximou da mesa de oferendas, onde o amuleto ainda estava. Precisamos devolver isso ao lugar certo, disse Omar. Com cuidado, eles colocaram o amuleto de volta em seu local. Assim que o fizeram, um vento suave soprou através da tumba, e as paredes começaram a brilhar. A energia que preenchia o espaço parecia ter sido restaurada, como se a maldição tivesse sido finalmente quebrada. Sofia sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. A tensão que havia dominado a tumba agora havia desaparecido, e a paz havia retornado. Vamos sair daqui, disse Sofia, sua voz firme. É hora de honrarmos sua memória e respeitarmos a cultura que não entendemos. Quando Sofia e Omar saíram da tumba, o sol estava se pondo, banhando o deserto em uma luz dourada. O silêncio do deserto parecia refletir a nova compreensão que haviam adquirido. Enquanto caminhavam em direção ao acampamento, Sofia refletiu sobre a bravura de Lucas e as lições que haviam aprendido. Ele havia sacrificado tudo para restaurar a paz, e agora era seu dever honrar sua memória. Precisamos contar a história dele, disse Sofia, a voz cheia de determinação. Ele merece ser lembrado. Omar concordou, sua expressão grave. Ele trouxe respeito ao que muitos ignoram. As culturas antigas têm sabedoria a oferecer e devemos aprender com elas. À medida que se afastavam da tumba, Sofia olhou para trás, a imagem do sacerdote de Anubis dançando em sua mente. Ela sabia que, embora Lucas não estivesse mais com eles, seu espírito viveria através das histórias que eles contariam. A história do sacerdote e de Lucas se tornaria uma lenda, uma lembrança de que a ambição não deve obscurecer o respeito pelas tradições e pelas vidas que vieram antes. Enquanto a noite caía sobre o deserto, o vento sussurrava segredos que apenas aqueles dispostos a ouvir poderiam entender. E assim, com o coração pesado e a alma mais leve, Sofia e Omar deixaram a tumba para trás, prontos para compartilhar a verdade que aprenderam, enquanto as estrelas brilhavam sobre o Egito, testemunhas silenciosas da história que acabará de se desenrolar. Agradecemos a todos os nossos incríveis inscritos. Seu apoio torna tudo isso possível, e estamos empolgados em compartilhar essas histórias com vocês. Lembre-se, temos novos vídeos toda semana, trazendo mais aventuras, mistérios e emoções que irão mantê-lo sempre à beira do assento. Se você gostou desta jornada ao Antigo Egito, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Cada clique e cada comentário significam muito para nós. Fiquem ligados, porque as próximas histórias prometem ainda mais emoção. Obrigado por fazer parte do nosso canal. Até a próxima!